Oi, gente, tudo bem com vocês? Continuando aqui o nosso estudo de Atos, hoje nós vamos continuar, né, na viagem missionária de Paulo. Na verdade, agora ele está retornando para Jerusalém, dando relatório das coisas que aconteceram nas cidades que ele passou, né, e nós vamos ler um pouco sobre isso agora no capítulo 15, tá, do livro de Atos. Se você ainda não viu os outros capítulos, é importante que vocês vejam para dar uma continuidade e um entendimento melhor para vocês, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 15. Aqui o título, inclusive, na minha Bíblia é A Reunião em Jerusalém. Alguns homens foram da região da Judeia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Então, olha isso, pessoas já convertidas, já criam em Jesus, só que eles estavam ensinando que, além de crer em Jesus, eles precisariam ser circuncidados. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Lembrando, gente, que no capítulo 14 eles contam que não judeus se converteram. Então, assim, pessoas que não eram circuncidados estavam se convertendo, né? Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Olha que interessante. Paulo e Barnabé não eram discípulo direto de Jesus, eles se converteram posteriormente, inclusive Jesus já tinha até voltado para o céu, e Paulo se converte no capítulo 9, se você não estudou, coloca aí Atos 9, já está gravado, vocês vão entender como foi a conversão. E Barnabé foi um discípulo de Paulo, então Paulo que ensinou as escrituras para Barnabé. Então, como eles começaram a não concordar com o que estava acontecendo lá, o que falaram para ele? Ó, os discípulos andaram lado a lado com Jesus, eles vão saber bem o que Jesus falava sobre esse assunto, vão lá conversar com eles, né? Então essa foi a orientação, a fim de estudar o assunto com os apóstolos e os presbíteros também, que eram os mais antigos da igreja. Versículo 3. Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia e da Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus. Então, ela falando, gente, é um fato, a pessoa não está circuncidada, não tem essa aliança com Deus da circuncisão, que era a aliança antiga, e está se convertendo. Ele foi levar esse fato. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e lhes contaram tudo que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, então olha a confusão, né? Pra você ver, a primeira igreja, e eu acho que também isso acontece com nós cristãos quando a gente se converte. A gente se converte com uma bagagem de outra religião, de uma cosmovisão mais científica às vezes, ou mais ateia. A gente sempre tem uma bagagem. Então, havia essa confusão. Então, eram judeus, fariseus. Os fariseus eram aqueles que estudavam a lei de Moisés, a lei antiga, assim, a ferro e fogo. Mas, apesar de ser muito estudioso, também tinham crido. Então, esse era o tipo de... alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram, olha a opinião deles, os não-judeus têm que ser circuncidados e têm que obedecer à lei de Moisés. Então, eles estavam defendendo o ponto de vista deles. Gente, não é porque você crê em Jesus que você vai ignorar toda a história do povo judaico, independente se ele é romano, independente se ele cria em Júpiter, independente se ele era um egípcio, não importa. Ele vai ter que cumprir, além de crer em Jesus, qual que era a opinião deles, tem que crer também toda a lei lá do Antigo Testamento, tá? Por quê? Porque eles eram muito enraigados à lei. Então, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse, meus irmãos, vocês sabem que... Olha o que ele fala, gente, vamos ver se vocês lembram dessa história, para quem está estudando, né, todos os capítulos. Vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como ele tinha dado a nós. Por que Pedro está falando isso? Vocês lembram? Agora eu não vou me lembrar ao certo o capítulo, mas um dos primeiros livros que a gente estudou de Atos, Pedro tem uma visão, onde vários animais impuros na visão judaica estavam juntos, e Deus manda Pedro comer aqueles animais. Depois dessa visão, uma pessoa bate na porta dele e fala, Pedro,
o meu chefe tá pedindo para você, ele é um romano, não é um judeu, mas ele tá pedindo para você ir lá na casa dele para explicar as coisas do céu para ele. Pedro vai, porque o Espírito Santo fala para Pedro, obedece e vai. Pedro vai à casa desse romano e de repente o Espírito Santo, ele é dado a todos que estão lá, judeu, não judeu. Então o próprio Pedro viu a ação do Espírito Santo em pessoas não judias que não criam na lei, que não tinham circuncidado. E agora, quando tá tendo essa reunião, então Pedro tá falando, gente, eu tive a prova que mesmo as pessoas que não obedecem à lei do Antigo Testamento estão recebendo o Espírito Santo. Então ele tá trazendo à memória esse fato aqui nesse momento, tá? Versículo 9. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados dele porque eles creram, simplesmente. Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova? Colocando uma carga nas costas do que agora estão crendo. Gente, as pessoas que criam eram de todas as religiões, de todas as etnias, de todos os pensamentos diversos. Como que você vai... E Cristo veio que ele disse que ele veio trazer a liberdade. Creia em mim somente. Então não é crer e faça uma regra. Creia e faça a circuncisão. Creia e faça isso. Crer, simplesmente crer. Por quê, gente? Porque quando a gente crê, a lei ela é escrita no nosso coração. O Espírito Santo ele entra em nós. E é ele que começa a moldar a gente da maneira que ele quer, não porque uma lei está pedindo, não porque alguém está falando. É uma relação íntima entre você e Deus agora. Então você nem precisa mais de lei, né? Outras partes das escrituras vão nos ensinar isso, mas é mais ou menos isso que ele está explicando. Que eles estavam querendo pôr um peso. Então tá, vamos pegar todo mundo que tá crendo, agora vamos ensinar 600 e poucas leis do Antigo Testamento, vamos circuncidar todos eles. Ele via, Pedro entendeu que isso é um peso, que não tinha a menor necessidade, né? Então ele fala que você quer pôr nas costas dos que agora estão crendo. E essa carga nem nós, nem os nossos antepassados pudemos carregar. Porque quando você lê o Antigo Testamento, eles não conseguiam obedecer todas as leis, era impossível. Então ele fala, vocês estão querendo pôr uma carga que nem a gente nunca conseguiu cumprir. E a gente só cumpre agora porque a gente tem o Espírito Santo. Então ele está falando isso. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós judeus cremos e somos salvos do mesmo modo que os não judeus. Não tem mais diferença. Então todos os que estavam ali ficaram calados e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os não-judeus. Quando eles terminaram de falar, Tiago disse, meus irmãos, escutem. Simão, que é Pedro, tá? Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo do meio deles um povo que seria dele. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso. Olha que engraçado. Ainda para ajudar na resolução desse problema, ele foi para onde? Para as Escrituras. Ele achou uma passagem do Antigo Testamento que disse, foi o profeta que falou, depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Assim todas as outras pessoas, todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão procurar conhecer o Senhor. Nessa hora, Tiago falou, gente, vamos lá, olha essa passagem aqui do Antigo Testamento. Deus já estava falando que ele ia trazer pessoas de outros povos, ele já estava profetizando, isso está acontecendo agora, no nosso tempo, né? Isso é muito legal, porque isso é um discernimento que vinha do Espírito Santo para eles. Assim diz o Senhor, que anunciou essas coisas desde os tempos antigos. Isso ainda faz parte do Antigo Testamento. Aí Tiago continuou. A minha opinião é essa. Eu acho que não devemos, olha que coisa maravilhosa, não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Gente, a gente às vezes quer apresentar Jesus para as pessoas, mas a gente põe tanta regra, mas tanta regra, mas tanta regra, que a gente atrapalha o que Deus quer fazer. Primeiro é pelo amor. Quem faz as regras no coração do ser humano é o próprio Espírito, não precisa você apontar para a pessoa, não faça, principalmente para os que chegam. É lógico que posteriormente, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que entre os cristãos, sim, deve haver essa conversa. Ó, as escrituras dizem para não fazer isso, mas quando você está discipulando, quando você está apresentando, você não tem que vir com um conjunto de regras, você tem que vir com o amor que salva. As regras, porque sim, Deus tem as suas regras, ele tem, mas elas vão ser dadas pelo próprio Deus, através da leitura da palavra, através da comunhão, isso é um processo. Então eles falam, não devemos atrapalhar os que querem se converter a Deus.
no 20. Penso que devemos escrever a eles uma carta, dizendo que... Aí, só que tinha algumas coisas que eles viam assim, que realmente deveriam largar agora. Porque existiam religiões que faziam coisas que eram muito contra o que Deus queria. Por exemplo, não comam carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, para aqueles que tinham outros ídolos e faziam isso. Que não pratiquem imoralidade sexual, porque naquela época existiam religiões que o sexo fazia parte da seita religiosa. Então ele falou, isso não é, porque o Senhor fala que a parte sexual ela é da sua mulher com o seu marido, com uma finalidade. Então isso não tem nada a ver com Deus, então isso tinha que cessar naquele momento. Que não comam a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e que não comam sangue. O Senhor fala sobre isso. Eu confesso que isso é uma incógnita para mim, né? Mas o Senhor fala que é do sangue que tem... A vida vem do sangue, né? Então o sangue ele tem uma importância. E isso foi um conselho que também não se deveria fazer. E aí ele justifica. Porque desde os tempos antigos a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados nas sinagogas e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. Então isso eram orientações que eles achavam assim. Como outras religiões praticavam isso, não caberiam as pessoas se dizerem cristãs e continuarem com essas práticas que eles citaram agora. Do restante, circuncida ou qualquer outra coisa, guarda sábado, guarda domingo, guarda segundo, nada disso deveria ser um peso para as pessoas. A única coisa que eles tinham que se abster de imediato eram essas coisas. 22. Então, os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-lo para Antioquia com Paulo e Barnabé, para devolver a resposta, né? Lembra que em Antioquia que se levantou essa questão, então eles precisavam responder. Lembrando que não tinha celular, nada naquela época. Então, para você falar e responder de uma cidade para outra, era a pé mesmo. Então, eles iam voltar para lá. Os escolhidos foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja e mandaram por eles a seguinte carta. Nós, os apóstolos e os presbíteros, irmãos de vocês, mandamos saudações aos nossos irmãos não-judeus que vivem na Antioquia e na província da Síria e na região da Cilícia. Né? Soubemos que alguns dos nossos grupos foram até aí e disseram coisas que criaram problemas para vocês. Porém, não foi com a nossa autorização que eles fizeram isso. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando, então, Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre essas coisas que estamos escrevendo. Porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser essas proibições que são de fato necessárias. Não comam carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos, não comam sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Então mandaram que os 4 partissem e eles foram para Antioquia. Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando estes leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nela. Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força. Eles passaram algum tempo ali e depois os irmãos, fazendo votos de boa viagem, os mandaram de volta para aqueles que os tinham enviado. Porém, Silas achou melhor ficar ali. Mas Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. Gente, a vida cristã é anunciar evangelho, é animar uns aos outros. É sobre isso. O resumo da obra do Senhor é essa. Anunciar evangelho e anunciar uns aos outros para não desistir. Porque muitas vezes nós passamos por situações difíceis, por momentos que dá vontade de desistir. Mas essa é a função do corpo de Cristo. Animar uns aos outros e nunca deixar de pregar o evangelho e ensinar a todas as pessoas as escrituras. E aí nós vamos finalizar aqui o capítulo 15 com o início da segunda viagem missionária de Paulo, tá? Versículo 36. Algum tempo depois, né? Essa foi a primeira viagem missionária dele. Depois de um tempo, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde nós já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Porque eles saíam dali e não tinham mais notícias deles, né?
Até tinha entre uma carta e outra, mas eu imagino que demorava tanto para chegar as cartas, porque isso que nós temos, por exemplo, Romanos, 1 aos Coríntios, são cartas que Paulo acabou escrevendo para aquelas igrejas que ele tinha convertido, que ele tinha anunciado o evangelho, então ele escrevia por cartas. Então, graças a isso, nós temos as escrituras sagradas, né? Mas eles também queriam visitar pessoalmente, então ele fala, vamos voltar. 37. Barnabé queria levar João Marcos. Lembra o João Marcos, do Evangelho de Marcos? Porém, Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. Acho que o Paulo não gostou muito disso, né? Por isso, eles tiveram uma discussão tão forte, olha isso, gente. Um queria levar o João Marcos e o outro não queria levar. Então, eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. E Barnabé levou o João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem depois que os irmãos os entregaram aos cuidados do Senhor. E Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando força às igrejas. Então, às vezes numa desavença existe uma separação. E o fruto da obra, diz a palavra, que vai dizer, né, aquilo que foi debaixo do Espírito ou não, né? Então, aqui nós vamos finalizar o capítulo 15, mas na próximo estudo nós vamos dar continuidade de como foi esse retorno para essas igrejas, tá bom, gente? Que Deus abençoe a vida de vocês. Qualquer dúvida, vocês escrevam aqui embaixo, tirem suas dúvidas e vamos seguir firme no conhecimento das Escrituras. Deus abençoe.